e vem por aí uma nova geração. Mas para isso continuar acontecendo, é preciso investimento nas categorias de base abandonadas pelos clubes de futebol. Vejam mais uma reportagem da série que o Bom Dia Amazônia e o Amazônia TV estão exibindo sobre a história do nosso futebol. A idade não é mais a mesma, mas o gingado e a intimidade com a bola, poderiam ser iguais se não tivessem se passado 20 anos. Olha aí, dois craques do futebol do passado relembrando grandes lances. Em campo, Santana e Amapá Clube dos anos 70. Mareco, meio-campista, que saiu do Amapá e conquistou o tetracampeonato paraense pelo Remo, vestiu a camisa do Clube do Coração para voltar ao tempo ao lado do grande zagueiro da mesma época. Eu tenho duas identificações com clubes do Amapaense. Primeiro, o Amapá Clube, que me deu essa oportunidade de me projetar no futebol amador, depois para o profissional, e, consequentemente, o Santana. Ali, sim, foi o trampolim para que eu fosse brilhar no futebol profissional do Clube do Remo. A gente se lembra muito do Amapá Clube, Clube do Coração, o clube em qual eu nasci para o futebol, apareci, joguei, tive muitas glórias, ganhei muitos campeonatos. Relembrar esses cinquentões do futebol é voltar um pouquinho no tempo. Lá atrás, nos anos 40, 50, 60, quando eles ainda dividiam o campo de chão batido aqui da Praça Veiga Cabral. Bons tempos que estão guardados na memória. Campeão de 77 pelo Guarani, Pedro Sabe Tudo, como é conhecido, tem boas lembranças. Eu fui técnico de N clubes aqui. 2 eu fui campeão, que foi com o Amapá em 75 e pelo Guarani em 77. Mas com o advento do campeonato, como é o futebol profissional, eu me afastei, porque via que isso não ia dar certo. Hoje em dia está melhorando muito, em termos de que foi nesse interstício entre o profissional e o amador. Hoje a gente revela bem poucos craques. Antigamente se revelava no mínimo uns 20 craques. E naquele tempo você jogava que era craque. Ex-craque das décadas de 80 e 90, o centroavante Miranda, hoje comandante do Corpo de Bombeiros, fez mais de 500 gols. Um deles foi destaque no Fantástico. Esse é o Miranda, ele faz um carnaval, costura toda a defesa do trem. Olha só, demais, um golaço do Miranda. Agora, Miranda, 1, 2 e é demais. Esse nem o Pelé conseguiu fazer. Foi dele também o primeiro gol feito no Estádio Zerão. Então a minha carreira na década de 90 foi muito feliz, eu fui artilheiro todos os anos, fiz um gol do Fantástico, né? A primeira vez que apareceu na Rede Globo, o futebol do Amapá, fiz o primeiro gol do Estádio Zerão, tem uma placa lá, então tudo isso me deixa muito feliz, me enaltece, eu fiz todas as camisas que eu vesti, foi por amor à camisa mesmo. Os campeonatos de hoje não revelam tantos craques como antigamente. O motivo soa como um desabafo para ex-jogadores. Futebol, os dirigentes do nosso futebol têm que se conscientizar, parar um pouquinho para ver, será que nós somos profissionais hoje? Aí fica esse questionamento, porque profissional de 3 meses não existe isso. Profissional de 3 meses. Eu sei que o futebol, o profissional é o ano todo. Você vê campeonato brasileiro, você vê campeonato estadual, você vê sul-americano, você vê estrangeiro. Não se faz campeonato em 2, 3 meses. É brincar de futebol. Para a Federação de Futebol, a fragilidade está nas categorias de base. Mudou o formato dos clubes, né, dos desportistas também, porque naquela época nós tínhamos pessoas realmente apaixonadas pelo futebol. Hoje a gente já não vê isso por intermédio dos presidentes de clubes. Tem presidente de clubes que não faz questão que tem as categorias de base. Os craques do Amapá já não despontam nacionalmente com tanta facilidade. Maxi Jari apareceu com força no cenário esportivo em 2007. Foi atacante do Cristal na Série D do Brasileirão. Vice-artilheiro do campeonato, o jogador que já foi o sonho de consumo do Remo pode voltar ao cenário nacional. Antes o futebol amapaense era mais valorizado um pouco, né, na questão de jogadores. Hoje é mais disputado e o futebol amapaense passou por uma decadência um pouco e agora está voltando de novo a ser o campeonato amapaense, sendo olhado por clubes de fora do estado. Então acho que agora eu tenho certeza que o futebol amapaense vai
voltar a ter aquela força que tinha antigamente, e que eu espero que ainda esteja nesse meio de jogadores que consigam ter como prova essa evolução do futebol mapaense. Patrick, de apenas 23 anos, é a nova esperança de vermos craques amapaenses em clubes nacionais. Atacante que já foi campeão amapaense pelo São José, já passou por times do Nordeste e Centro-Oeste e assinou contrato recentemente com o Vasco da Gama. É a nova geração do futebol amapaense com um grande desafio pela frente, o reconhecimento nacional. Uma forma de honrar o passado de glória de quem até hoje ainda dedica sua vida a semear os campos para os craques de amanhã.